Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Guilherme Roldão na área, disciplina de Administração de Agronegócios. Estamos aqui entrando na nossa terceira e última aula do Departamento de Gestão de Recursos Humanos. Então estamos encerrando aqui os nossos estudos baseados dentro do Departamento de RH. E hoje nós vamos falar sobre o plano de cargos e salários, tá? Para a gente encerrar aqui uma última responsabilidade desse departamento tão importante aqui que trabalha com as pessoas. Então, o plano de cargos e salário, quando ele é implementado pela empresa, ele deve ter uma condução bem criteriosa, tá? Em todas as etapas do seu desenvolvimento, ser acompanhado e monitorado desde o planejamento até a conclusão, né, até a fase final, depois ele ser monitorado para ver se tudo que foi proposto está sendo alcançado, né, para que isso se torne, para você, gestor que está em nível estratégico ou gerencial, ser uma ferramenta de informações, tá? Uma ferramenta para tomada de decisão. Então, se torna aí necessário entender um pouco de plano de cargos e salários. Até entender, né, que a questão de plano de cargos, principalmente, ela se dá em duas óticas, né? Você tem uma ótica de plano de cargos horizontais e você tem um plano de cargo e salário vertical, né? O que é isso? O horizontal é quando você tem a condição de promoção, de melhorar o seu salário, né? Por meio, permanecendo dentro do mesmo nível de estrutura organizacional. Então você pode ser promovido ainda continuando como gerente, ou ainda continuando como o executor de tarefa, ou você pode ser promovido, né? O seu salário aumentando, você mudando de cargo, você mudando aí de função. Então eu vou dar um exemplo aqui, no caso, de algumas empresas que utilizam o plano de cargos e salário em método horizontal. Então isso ocorre às vezes, a melhoria de salário do indivíduo permanecer na mesma função por gratificação por tempo de trabalho. Então você imagina que o cara trabalha na empresa e a cada 5 anos de trabalho ele recebe o seu quinquênio, né? Uma premiação por tempo de serviço. Então, a cada 5 anos, esse cara recebe uma bonificação. 5%, 10% do salário de bonificação, se isso for uma política da empresa. Então, a gente está falando aqui de forma horizontal, ele está melhorando, né, a sua relação do seu cargo e do seu salário. E ele pode também ter a promoção dele em forma vertical. É vertical quando ele sai de uma função e passa para outra ali imediatamente superior a dele, né, aumentando ali os seus rendimentos, aumentando o seu salário, a percepção, né, de grana que ele ganha dentro dessa empresa, né, mudando aí também de cargos, tá? Então lembrando, a condição de plano de cargos e salários horizontais e plano de cargos e salários verticais. Bom, quando você faz a conclusão e a implantação de um plano de cargos e salários, ele tem que ser, né, determinado ali por um departamento ou um setor, via de regra do Departamento de Recursos Humanos, para as médias e grandes empresas. Para as pequenas empresas, isso está muito ali dentro do próprio dono, né, dentro do próprio proprietário ali, executando e acumulando essa função. E esse plano, né, ele deve zelar pelo cumprimento, né, do que foi proposto e manter, né, rigorosamente atualizado aqui essas condições para que o indivíduo consiga efetuar aqui melhorias dentro das suas condições de trabalho na empresa, pensando em dinheiro, pensando em salário, né, e em promoção também de cargo. Ou seja, é possível que o indivíduo entre como contínuo, né, ele entra ali como faxineiro e ele pode terminar como presidente da empresa. Se isso está escrito na condição de plano de cargos e salários, né, isso é possível sim, que ele tenha essa promoção gradativa. E o que ele precisa fazer para ser promovido, né, conseguir galgar degraus aí dentro dessa escala, né, de promoção dentro da empresa. É de responsabilidade também do Departamento de Recursos Humanos garantir que a política de remuneração seja praticada de forma condizente
com a cultura da empresa, né? Não adianta a gente fazer promessas que assim que ele suba de cargo ele vai receber um valor X que a empresa não consegue pagar, ou estabelecer condições quase que inalcançáveis para ele atingir uma promoção. Ele precisa, o cara que trabalha na área operacional, para ele tornar gerente, ele tem que publicar 10 artigos em revista de impacto, ele precisa ter domínio de dois idiomas, ele precisa de, então, sabe, condições, algumas tarefas que são estabelecidas dentro desse padrão, desse plano de cargos e salários, que, né, isso não vai ser coerente com a cultura da empresa, né, se isso não for aquilo que a empresa preconiza como inicial. Talvez uma empresa da área comercial, né, talvez uma empresa mais simples, uma empresa que não tem essa exigência, e aí estabelece isso como parâmetros para a promoção dos trabalhadores. É também de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos orientar e dar suporte para a diretoria, né, para o nível estratégico, né, e também para as suas gerências comuns, né, dentro do seu mesmo nível ali tático, né, no assuntos relacionados à remuneração, já que são, né, os líderes, né, no caso nós aqui enquanto líderes somos responsáveis pela administração dos cargos e salários dos nossos colaboradores. Bom, a estrutura para implantação de forma bem complexa, tá? Isso pode ser mais enxuta, a gente pensando aqui em empresas menores, mas se dá pelo passo a passo, né, para a implantação disso. Primeiro, por meio de um planejamento que é feito pela gerência de recursos humanos junto com o nível estratégico. Se faz a análise de todos os cargos, então é o que eles chamam de fazer o desenho dos cargos, né? O que cada cargo faz, quais são as suas funções. Se realiza depois a avaliação desses cargos e estabelece as pesquisas salariais aqui para os diferentes níveis de cargos que estão ali apresentados pela empresa. Se trabalha o modelo de estruturas salariais e depois estabelece quais são as políticas salariais para a promoção, né? Para alcançar aqui um modelo, né? A gente tem um documento aqui de plano de cargos e salários. Isso é obrigatório para todas as empresas? Claro que não. Isso não é obrigatório para todas as empresas, mas isso é uma ferramenta de estímulo, né, para a retenção de talentos, para a melhoria contínua aí de seus colaboradores. Então está aqui dentro da nossa justificativa, né? Por que se fazer um plano de cargos e salários? Então, existir um plano de cargos e salários numa empresa é uma relação, né, política que se faz dentro da organização para atrair gente para dentro da empresa, pensando ali que a gente estudou sobre recrutamento e seleção. Então eu vou trazer gente, às vezes, do mercado externo, né, da nossa empresa, com interesse em fazer parte dela por conta dessa política de plano de cargos e salários, e ainda a gente manter, né, os talentos, manter as pessoas, né, competentes da nossa empresa dentro da organização, entendendo que ela pode, né, aumentar o seu salário, né, aumentar o seu questão de status e prestígio, né, se isso existe possibilidade dentro dessa organização. Bom, os objetivos se tem dentro da concessão e elaboração de um documento de plano de cargos e salários. É importante que esses profissionais eles sejam totalmente alinhados. Essa exigência, né, que você está extrapolando dentro da criação desse documento esteja alinhado às exigências do mercado de trabalho, né, e esse plano de cargo e salário deve ter, então, o objetivo de estabelecer padrão de remuneração compatível com os níveis gerenciais, administrativos, operacionais, né? Isso estabelecido e aprovado pelo nível estratégico. Reconhecer e ainda premiar os colaboradores com resultados que sejam considerados excelentes e que esses indivíduos ainda venham a contribuir para o crescimento e resultado da empresa. Já compartilhei com vocês uma experiência de um familiar meu, onde a empresa premia, né, as boas ideias, que encurte processos, que torne os processos talvez menos burocráticos e menos caros para a empresa. E a empresa constantemente aí ela dá premiações, bonificações aí para esses colaboradores. Isso tem que estar explícito também dentro do plano de cargos e salários. Conservar e contratar profissionais competentes, né, que venham a agregar
valores de desempenho e de performance dentro da nossa organização, e ainda criar e manter esses parâmetros, né, esses níveis já dentro de um documento. Isso já está pré-fixado, né, com as despesas salariais e os critérios de acompanhamento e de controle para você, gerente, né, não perder aqui e se tornar o seu plano de cargos e salários ser ineficiente enquanto a sua execução. Bom, a questão das responsabilidades se tem dentro da elaboração de um plano de cargos e salários, a diretoria da empresa, né, o nível estratégico, ele assegura que esse plano de cargos e salários seja efetivo, que ele seja execuível, aprovando, né, todas as medidas e apoiando aí ainda a política de salários da empresa. Então, para não ter uma falha de comunicação, né? A gente ter ser uníssono, tudo aquilo que está sendo proposto, todo mundo fala a mesma língua. E sendo também de responsabilidade ainda da diretoria a formação e a manutenção de um comitê, né, formado pelos próprios funcionários da empresa, né, que vão servir aqui para poder monitorar e ver se o que está sendo proposto está sendo aplicado. Vai ser um comitê aqui de política salarial. O Departamento de Recursos Humanos possui as suas responsabilidades também. Ele é responsável pela manutenção, revisão e coordenação do sistema de plano de cargos e salários, né, e tem para um departamento, né, de recomendação e se fazer assessoria dentro dessa política, né, por meio desse documento, né, de plano de cargos e salários. Ele deve ainda ser um elemento responsável para orientar e deve ter participantes dentro desse comitê que nós tratamos aqui no exemplo anterior. E as gerências, as demais, participam também da relação desse documento, desse monitoramento, acompanhamento do plano de cargos e salários? Sim, as demais gerências estão participativas, né? São responsáveis também pela aplicação desse documento, né, de acordo com os seus procedimentos, né, constantes nesse manual, e ter ainda esclarecimentos aos seus subordinados e de explicar aos indivíduos, às pessoas que fazem parte do seu departamento, como, né, e quais são os benefícios e as vantagens deles cumprirem alguns requisitos, né, a fim aí de conseguir melhorias dentro dos seus rendimentos. E esse comitê, o comitê lá de política salarial, esse comitê formado dentro da própria empresa, ele é responsável pela avaliação, né, dos cargos e pela análise crítica do sistema ali de cargos e salários dentro da empresa. Então a gente tem a formação desse comitê sendo responsável por essa função, que é composto, né, pelo Departamento de Recursos Humanos, as demais gerências e alguns colaboradores que são muitas das vezes aí eleitos, tá, pelos seus pares. Ok, pessoal? Essa então é a relação aqui dos planos de cargos e salários, que é de competência do Departamento de Recursos Humanos. Para fixar o nosso conteúdo, então, eu estabeleço aqui essa tarefinha, que ela vai estar disponível também lá no nosso ambiente virtual de aprendizado, mas eu quis deixá-la aqui para explicar algumas coisas e elas serem feitas aqui de forma correta, tá? Para a gente não ter falha e erro aqui na execução da nossa tarefa. Então, a primeira questão, vocês vão responder ali, é qual é a importância da comunicação dentro das relações interpessoais, né, no contexto da gestão de pessoas. Lembra, a gente já falou sobre isso algumas vezes, a dificuldade de estabelecer um padrão de comunicação, a existência de ruídos dentro desse conceito de comunicação. E aí, quando você está no começo da cadeia aqui, você fala abóbora, lá no final o indivíduo entendeu carroça. Então a gente tem aqui aquela brincadeira do telefone sem fio, né, que a gente conhece, né, a dificuldade de comunicação e como que isso pode contribuir negativamente para a empresa. Gostaria que vocês discorressem um pouco sobre isso. Quais são os elementos, a questão 2 aqui então, né? Quais são os elementos que compõem a estrutura básica do processo de comunicação e quais são os cuidados que se deve ter para cada um desses elementos. Tá? Então vocês vão ver quais são os elementos que compõem a estrutura do processo de comunicação, né? Entendendo desde o início aqui do emissor da mensagem, né, até o receptor. Então entre esse caminho aqui a gente tem
elementos que compõem essa estrutura. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre eles e entendessem aí, frisando sobre aonde os ruídos atrapalham dentro do processo de comunicação. A questão 3 é quais são os tipos de recrutamento, nós já estudamos sobre eles, né? E aí a questão 4 diz lá quais são as principais vantagens e desvantagens de cada tipo de recrutamento. Nós já temos, inclusive, dentro do nosso material. Mas gostaria que vocês reforçassem. Eu não vou falar por quê, né? Precisa reforçar isso aí. O Omar que gosta. Por quê, Omar? Então, a gente tem lá uma tendência, né, dessas questões aqui estarem, né, em algum local. Quais são as fontes, as principais fontes de pesquisa para recrutamento que você acha mais eficiente? A questão 6. Quais são os aspectos administrativos e organizacionais que merecem atenção na área de gestão de pessoas? Então, uma pesquisinha bem informativa sobre isso. Questão 7. Qual é a importância da criação e implantação de um plano de cargos e salários, né, dentro de uma empresa? Justifique por quê. Nosso encontro de hoje falou bem sobre isso. E gostaria que vocês fizessem alguns conceitos onde eu quero orientá-los agora, tá? Gostaria que vocês conceituassem o que é benchmarking, tá? E apresentassem os diferentes modelos de benchmarking que existem, tá? Dentro do estudo da gestão. Vocês falassem um pouquinho também sobre gestão da qualidade total. Isso vai bem ali dentro do conceito de Toyota, tá? Vocês vão encontrar, quando vocês forem pesquisar sobre isso, alguma coisa voltada lá à gestão da qualidade total, o 5S talvez. Alguma coisa vocês vão estudar lá sobre gestão organizacional horizontal, tá? A gente já falou sobre isso na questão da estrutura dos organogramas, que são cada vez mais achatados, né? Onde não se tem aquela questão piramidal ali tão evidente. E gostaria, por último, ali que vocês falassem sobre terceirização e se atinassem alguma coisa, tá? A terceirização dentro do cenário atual que nós temos. A partir do governo Temer, nós temos um modelo de diferença na terceirização de trabalho, tá? Até antigamente a terceirização podia ser feita de qualquer departamento da empresa, desde que não fosse atividade fim da empresa. Hoje, com o modelo novo de terceirização, né, proposto dentro do governo Temer, qualquer empresa pode terceirizar qualquer departamento, né, caso ela ache necessário, aí, importante e eficiente. Tá? Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre terceirização. Então, ali sobre benchmark terceirização, né? Não sei porquê, mas pode ser que vocês precisam estudar um pouquinho a mais sobre isso, né? Para sei lá, né? O Omar gosta de novo. Né? É isso aí, moçada. Então, esse é a tarefa que vocês estão propostos para você executar. Esse era o conteúdo para a aula de hoje. Agradeço a sua companhia. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.